Tô aqui na Taco fiz 5 meses ontem, então tô super novinho de Taco ainda. E, gente, tô com duas pessoas super especiais aqui no palco comigo. Então, queria apresentar a vocês a Carol e o Juan. Então, começando pela Carol. Carol, obrigado aqui pela presença. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre você, falasse um pouco onde você trabalha, um pouco mais do seu negócio. Perfeito. Primeiro, eu que agradeço o convite aqui para a Taco. Muito legal estar falando para vocês um pouco da nossa experiência aqui usando o AI na Turbi. Bom, eu sou Carol, a outra Carol que está aqui no evento. Sou responsável aqui pela área de People e também esse ano de Customer Experience. Então, olhando o cliente de ponta a ponta, que seja cliente interno, externo, e já são mais de 3 anos e meio na Turbi. E para quem não sabe, a Turbi é uma locadora digital, 100% digital, que todo o processo de locação de veículos e retirada é feita por meio de tecnologia, gerando muita facilidade, acesso e capilaridade para a gente pegar o carro a hora que a gente precisar e ter uma boa experiência de, enfim, mobilidade. Boa, obrigado, Carol. Juan, agora queria que você se apresentasse também, falasse um pouquinho mais da Conta Simples também, por favor. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Sou o Juan, sou líder de People Operations na Conta Simples. Estou aí há 1 ano e 8 meses na Conta Simples, liderando ali algumas diferentes frentes. Tenho muito contato aí com a Taco, então tá dentro da minha responsabilidade ali, sou um cliente fiel. A Conta Simples, quem não conhece, é uma empresa de gestão de despesas corporativas, tá? Aí que veio para facilitar e acelerar muito a vida do financeiro. Se você não tem na empresa de vocês, recomendo fortemente, justamente utilizando aí, tecnologia para trazer mais facilidade para a vida do financeiro. Boa, valeu, Juan. Gente, eu queria que vocês começassem aqui contando uma versão curta da história de vocês com IA também. Quando vocês começaram a usar IA, foi antes da empresa de vocês? Vocês já tinham algum contato? Foi junto da empresa de vocês? Foi depois? Me conta um pouquinho aí, por onde vocês começaram? Foi mais no lado pessoal ou foi já direto no profissional? Legal, acho que para a gente começar a falar de AI, né, e quando ativa a curiosidade, quando a AI começa, inevitavelmente eu fui para minha vida pessoal, né? Então, o que eu conseguiria gerar de informação, fazer uma roteirização de viagem. E aí a gente começa a falar, uau, meu Deus, eu não preciso gastar mais 5, 10 horas do meu final de semana com a pessoa, com os meus amigos, para montar um roteiro de viagem. Isso já destravou ali um tempo dedicado para eu fazer o roteiro de quais restaurantes que eu gostaria de visitar. E ali eu olhei e falei assim, caramba, esse negócio pode ser bem promissor, né? E obviamente depois que a gente tem uma experiência positiva, né, em alguma frente pessoal, a gente volta e fala o que a gente pode usar aqui, né, no mundo corporativo. Quando eu penso assim, nas minhas primeiras adoções de uso de AI na frente de People, inevitavelmente eu me debulhei nos dados. Assim, onde eu não estou conseguindo ver as informações necessárias para tocar a operação dia a dia, né? Como que estão ali as minhas integrações sistêmicas? Quanto tempo o time passa fazendo um processo que eu não consigo aferir se eu não sentar com eles e ver quanto tempo eles estão fazendo? Mas acho que o primeiro ponto aqui de partida que People usou foi muito na frente operacional, principalmente em departamento pessoal, junto com a Taco, né? Então, como a gente consegue automatizar os processos e aí com o uso de AI integrando os sistemas, eu acho que ali foi o ponto de partida importante para entender, ok, vamos continuar essa adoção, estamos aprendendo e acho que tem um percurso positivo pela frente. Legal, e vocês começaram por aí também, foi muito por conta de volume de trabalho que estava, por que exatamente vocês começaram por People? Ou era um lugar que era um ambiente que você já estava controlando ali por ser a sua própria área, assim? Me conta um pouco mais do porquê que foi ali que nasceu o uso da IA mais forte. Boa. Em People, né, foi ali, mas a Turbi é uma empresa que ela é originalmente voltada a IA, então
desde o processo que a gente identifica um dano de um carro, né, um sinistro, quem vai pegar um novo carro, se o carro está bom, ele está em uso, a gente usa AI recorrentemente para isso, então a Turbi é uma empresa AI First, e quando eu cito esse exemplo aqui de People, né, a gente começou olhando muito uma dor de quanto tempo o time passava se dedicando para fazer aquela rotina operacional de fechamento de folha, né? Então, a título de informação, a gente gastava 25% do mês do time dedicado em bater ponto eletrônico, a folha, o lerite funcionando, o colaborador ele vai entender, descendo a informação. Então, era muito tempo para isso, né? E hoje a gente gasta um dia, de fato, aqui. Essa é a nossa cozinha, gasta um dia, de fato, fazendo o processo end-to-end. Então, fechar o ponto, ter todas as informações consistentes, ir para a folha de pagamento e ali o colaborador, enfim, ter todo o pós, né, de entender o lerite, todas as informações burocráticas. Eu acho que isso foi um ponto importante e determinante para a gente conseguir entender que a dor principal que a gente tinha, e é muito comum nas empresas, né, é começar olhando o operacional que hoje a gente não consegue mais sustentar, sem crescer time, ou a gente não consegue sustentar, porque se a gente dedica muito tempo para isso, de fato, outros temas produtivos, eles ficam em segundo plano. Boa, boa. Obrigado, Carol. Juan, agora quero que você me conte também. Minha história com IA história. É bem diferente. Na verdade, eu acho que existem dois momentos, assim, um momento pré-chat GPT, pré tudo isso, assim, quando começa, na verdade, a minha carreira em RH, porque eu fui trabalhar numa empresa de IA e eu reportava para o CTO dessa empresa. Tem alguns anos, foi no ano de 2019, e era uma empresa de processamento de linguagem natural e monitoramento de marca em tempo real. E o produto era basicamente tipo coleta de insights, assim, sabe? E como eu estava muito próximo dessa estrutura de tecnologia, acho que o meu interesse pela temática surgiu aí. E, na verdade, sobre acompanhar esse tipo de tendência. Obviamente que veio com um pouco de medo, assim, de que eventualmente isso poderia... como isso poderia escalar, e aí tem obviamente uma fase 2, que é quando a gente está olhando para esses modelos de linguagem, para os LLMs, que já tipo alçam a gente para um outro nível, assim. Isso me permitiu de alguma forma olhar para esse contexto de uma forma diferente. Assumo que a velocidade nesse processo foi muito, me assustou muito, eu achava que isso ia demorar muito para acontecer. Mas o meu contato inicial foi, e aí obviamente no meu dia a dia e tudo mais, a primeira coisa que eu me lembro de construir sozinho, porque sou uma pessoa péssima de responder WhatsApp, péssima de organizar meu desktop, foi criar uma funcionalidade para responder o WhatsApp falando que eu estava ocupado e que eu via depois. E a segunda foi para organizar todas as segundas-feiras, 9 horas da manhã, o meu computador pessoal. O que eu não esperava é que eu precisava estar com o computador ligado às 9 horas da manhã para isso acontecer, mas foram as duas coisas que eu fiz ali em primeiro lugar. Dentro da minha operação, foi um pouco diferente. Eu não comecei pelo DP, eu também toco a parte de recrutamento e seleção, e a minha dor no momento ali do negócio estava justamente na alta rotatividade que eu tinha dentro da minha área comercial, especialmente em posições de volume. Então, especialmente olhando para pré-vendas, SDRs e BDRs. Então, a gente entendeu que o tempo de vacância ali dessas posições estava trazendo tipo, um risco potencial de TPV, de receita na minha empresa, que batia quase 14 milhões ali no ano. Então, assim, era uma oportunidade real de impacto financeiro se eu conseguisse reduzir significativamente o SLA de contratação. E quando a gente começou a olhar para use cases, esse foi o principal use case que a gente quis focar, assim. Eventualmente, a gente conseguiu um bom resultado nessa frente. Então, assim, nesse primeiro piloto, no ano passado, que rodou por 6 meses, a gente reduziu de 22 dias para 8 dias o tempo de contratação nessa frente, totalmente potencializado por IA, ponta a ponta, dentro desse processo. Isso trouxe um impacto financeiro real que ajudou justamente a gente conquistar sponsors para outros projetos, sabe? Mas dentro de casa, essa foi o primeiro case, tipo, bom, assim. Obviamente que a gente vai falar daqui a pouco de tudo que deu errado nesse processo, mas ao longo desse 1 ano e pouco mais de 1 ano que a gente está fazendo esse processo, eu acho que essa foi a primeira visão que eu precisei de conquista de espaço mesmo, de provar um case para conseguir patrocinadores dessas próximas vertentes, assim, sabe? Perfeito, perfeito. Obrigado, Juan. E assim, aqui, né, eu quero dar uma clareza, principalmente para o público que ainda não tem IA na empresa, né? E aí,
quando vocês, né, buscaram ter a IA, ter o primeiro orçamento para ter uma IA na área, vocês definiram uma métrica de sucesso nesse primeiro momento? Foi muito mais experimentação? Pode contar um pouquinho mais, Carol, aqui sobre esse primeiro, assim, para ter a primeira IA liberada corporativa, assim, teve alguma coisa nesse sentido? A verdade, eu acho que quando a gente começa usando AI, o primeiro passo é a descoberta e a gente quis garantir a plena experimentação. Então a gente começou usando dentro de casa e até para entender qual era o limite da IA, o que a gente precisava de aportar de conhecimento para conseguir, né, rolloutar a AI para outras frentes. E aí quando a gente entendeu que o time já estava ali minimamente pronto, né, para fazer outros testes adicionais, a gente entendeu ali, a gente tem na Turbi, né, super lúdico, tá, gente? Assim, zero uma competição, mas as pessoas que mais usam AI, né? Até para você aprender e tudo mais. E ali alguns times eles se destacam pelo uso. A gente quis fazer isso para entender os tops 10 usos de AI, porque você começa a gerar ali uma análise de como que está o seu nível de adoção de AI por time, por estrutura, mas também qual que é a correlação que está gerando ali de eficiência para o negócio. Então, posso dizer que a gente começou olhando muito como era a adoção de AI na empresa. Eu acho que isso é um bom termômetro, porque se você vê uma área usando mais e outra nem tanto, ali você pode ter um senso de coletividade e diminuir esse paradigma que, putz, eu não sei usar, para conseguir gerar isso muito bem. Então, acho que esse foi o ponto inicial, né? E o segundo, de fato, assim, a AI, ela, além, né, da redução operacional que a gente vê na Turbi, a gente quis também trazer muito a melhoria de conversão no funil em People, né? Então a gente também aqui em recrutamento, assim como o Juan falou, é uma oportunidade importante aqui, e a Turbi ela tem diversos tipos de contratação, né? A gente contrata desde um dev, um mecânico, uma pessoa de CX, até uma pessoa de relacionamento com o investidor. Então é um público muito pulverizado que a gente vê. E aí a segunda métrica de sucesso, porque é importante ter como que a gente está conseguindo evoluir a retenção, né? A conversão aqui dos nossos candidatos cada vez mais ali afinados porque a gente quer. Então, acho que dentro de casa, e ainda é uma agenda de evolução, e a gente está aqui para abrir a cozinha, né, gente? É uma agenda de evolução. Eu vejo aqui que a gente tem essa segunda derivada de métrica de sucesso importante para People, e a terceira também aqui para o negócio, certamente, é como que a gente consegue acelerar automações e features que eventualmente tecnologia poderia demorar um pouco de tempo mais, mas dentro de casa a gente consegue aqui, enfim, melhorar a receita ou até reduzir custo operacional para conseguir ali adotar melhores práticas de IA e melhorar o negócio como um todo. Legal, então eu entendo aqui que teve um momento de experimentação geral mesmo, com certeza, mas logo na sequência já começou a identificar onde que a IA poderia atuar e quais as métricas de sucesso que poderiam melhorar através da IA. É isso, acho que o primeiro passo é você acomodar a novidade, né? A novidade ela gera insegurança, eu acho que você precisa conversar sobre isso e depois de uma maneira contínua, assim, qual que é o primeiro passo que eu consigo adotar rápido aqui? Qual que é o segundo numa escala maior? Qual que é o terceiro que eu consigo impactar outras áreas? Eu acho que é um exercício progressivo de adoção de AI. Legal. Juan, me conta também como que foi aí os primeiros passos de adoção. Já tinha algum orçamento? Você já tinha algum desafio? Foi experimentação? Então, eu acho que a gente tem um pouco mais de um ano que a gente está na experimentação todo dia. Assim, tipo, toda semana tem uma funcionalidade nova no Cloud, toda semana tem um produto mega inovador que vai mudar a nossa vida e, tipo, revolucionar toda a forma como a gente faz. Alguns, de fato, entregam essa revolução e essa melhoria. Entretanto, quando eu pego, assim, acho que o nosso time em People foi um early adopter, então, assim, eu tenho uma liderança que é muito consciente de que a gente tem que capitanear qualquer movimento cultural. Então, acho que o início da adoção foi a criação da consciência de que a gente passaria por uma transição cultural, tá? E a gente, como área de pessoas, precisaria de evidenciar isso. Especificamente na minha área, a gente não produziu nada dentro de casa no primeiro momento. A gente foi ao mercado para entender o que haviam de players e testar, sabe? Então, acho que
testamos tipo, ferramentas para facilitar recrutamento, testamos ferramentas para buscar soluções, eventualmente também foi o caso como a gente chegou para Taco, tipo de DP. Então pegamos o nosso processo e vamos degustar aqui. Não necessariamente com uma métrica bem instaurada, assim. A gente queria muito mais medir a temperatura da água, assim, sabe? Depois que as coisas foram ganhando escopo e que a conversa ganhou relevância na liderança executiva da empresa, aí sim a gente começou de fato a aprofundar. Então foram métricas de usabilidade, de quais áreas estava adotando, de projetos específicos que estavam sendo adotados, então tipo use cases mesmo que estavam sendo realizados. Daí a conta do cloud começa a ficar mais cara, e aí os tokens vão não dando de uma maneira tão eficiente, aí você precisa de olhar para isso e otimizar isso também, entender quando você começa a criar dentro de casa e quando você fala, tipo, putz, essa conta não tá fechando, vou comprar um SaaS. Então acho que a gente tá nessa curva, então assim, primeiro foi a curva do tipo, beleza, como que a gente vai trazer? Segundo, como que a gente comunica para as pessoas que elas não vão, tipo, a gente não tá olhando para todo mundo falar, tipo, nossa, todo mundo vai perder o emprego. Aí vem a próxima, tipo, qual é a ferramenta usar, para qual contexto utilizar? E aí, produzir em casa ou não produzir em casa? Como centralizar informação, porque daí de repente tem um monte de HTML voando, né? Todo mundo aposentamos da noite para o dia o PowerPoint, é um monte de HTML e zero documentação. Então, assim, estamos sempre dentro dessa visão de correr atrás desse processo, assim, sabe? E o problema é que é uma corrida bem ingrata, assim, porque a IA vai numa velocidade gigantesca e a gente tem que estar super atento e super se desafiando, assim. Então, acho que não teve necessariamente um momento que eu consiga precisar para você. Tipo, foi aqui o kickoff. Especificamente na minha empresa, eu acho que a gente tem um privilégio muito grande de alocação de orçamento. Então, investe-se muito. Então, hoje, tipo, todas as pessoas têm acesso à cloud. Todas as pessoas, quando a gente propõe e tem um bom case, consegue tipo, testar e construir novas ferramentas, obviamente começando pequeno para escalar. Então, isso é muito bom. A gente tem um espaço muito bem consolidado disso, mas não consigo te precisar assim, se houve um momento, sim, assim, sabe? Boa. E até estava lendo um artigo seu, Juan, que você postou, se não me engano, foi em abril, falando da redução do tempo de contratação como uso, mas você também trouxe um outro use case, você pegou as 30 perguntas que você mais recebia, criou lá um notebook LM, e aí você conseguiu criar essa base de dados para, enfim, as respostas estarem lá diretamente, né? E aí eu queria já começar aqui no segundo bloco que a gente tinha organizado, que é o que funcionou e o que quebrou até agora, né? Ixi, menino. E aí, aproveitando ainda, eu queria te ouvir, né? Porque eu gostei desse artigo que você fez, trazendo esse use case. Inclusive, eu acho que, às vezes, as pessoas falam muito de IA no modo geral, e eu gostei que você trouxe um case mega prático, até como se fosse um passo a passo ali de como que você fez. Eu achei super interessante. Mas eu queria ouvir agora de você também, né? O que tem funcionado melhor do que você esperava hoje na Conta Simples em relação tanto à adoção de IA quanto use cases que vocês têm, e também o que quebrou, assim, que cara, deu ruim ali na... Eu gosto muito desse artigo. Quem me ensinou a escrever e compartilhar esse tipo de experiência é a Marília, que está sentada aqui também. Quando a gente trabalhava junto, me dava muita raiva entrar no LinkedIn e ver só toda a vida de todo mundo linda e maravilhosa, tudo dá certo, sabe? E ninguém ensina qual que foi o 1, o 2 e o 3, assim. Cara, o que deu errado, assim. Vou começar por recrutamento e seleção super rápido, assim. As nuances de um ser humano, elas são muito difíceis de ser captadas por uma IA, sabe? Então, as primeiras coisas que deram muito errado eram, tipo, pessoas que traziam respostas muito boas. São dois casos, assim, muito boas, mas que a IA não pegava uma leitura, por exemplo. Então, usava um software ali que a pessoa podia responder perguntas de screening, fase inicial zona lá, tipo, só para checar se a gente avançaria ou não. E não pegava alguma nuance de tipo, leitura de resposta, etc. E aí eu acabava qualificando e tendo um funil, um topo de funil não tão bem qualificado. Mas também um case, inclusive, de diversidade muito interessante. Que, obviamente, a IA foi avançando ao longo desses períodos. E eu peguei uma pessoa específica que eu peguei para fazer auditoria e foi dado como se essa pessoa estivesse lendo.
e essa pessoa não estava lendo. Essa pessoa específica era uma pessoa que estava dentro do espectro autista, e a forma, a eloquência verbal dela dava-se de uma forma diferente. A forma estruturante do pensamento dela dava-se de uma maneira diferente. E era uma pessoa completamente genial, assim, sabe? Tipo, ganhou o prêmio de Harvard e teve nessas competições, assim, mas a forma estruturante, a IA com a qual ela estava conversando, disse, tipo, essa pessoa está lendo, tipo, não qualifique. E isso pra mim foi esse alerta de algo que deu errado e que não necessariamente nessa fase do processo eu tinha um human in the loop, sabe? Então, tipo assim, eu não tinha necessariamente humanos validando aquilo. Sempre dá? Não, porque a gente está falando de processos que eu preciso de trazer escalabilidade. Mas essa foi a primeira coisa que quebrou ali dentro de um contexto em que eu quero trazer os melhores talentos. E os melhores talentos, às vezes você vai pegar aquela amostra daquele um indivíduo Sim. naquele contexto maior. E aí você perde esse melhor talento porque a sua IA falou, tá valendo, sabe? Então esse foi um caso muito, muito importante, assim. Outros casos, assim, que agora tem quebrado, um pouco antes do MCP da Taco, e aí a gente estava aprofundando, tem uma pessoa do meu time, a Bia, aqui, que é super maravilhosa e super early adopter também, muito curiosa, tipo, começou a desenvolver soluções pro DP. Então aqui a gente teve uma questão que daí de repente no meu time, ela vai brigar comigo, aí a gente é 10 bots, cada um fazendo uma coisa, respondendo uma coisa, e aí tipo, beleza, mas assim, pra que eu preciso desse tanto de bot? Então, gerir essas prioridades também foi algo que tipo, foi bastante crítico, porque daí você não consegue dar profundidade e qualidade nas respostas que você daria no dia a dia para essa pessoa, você não atende bem a pessoa internamente, e ela fica insatisfeita, e aí ela começa a criar bode da IA, sabe? Tipo, não, então tipo, não vou acionar aqui nesse canal, porque tipo, a resposta vai ser incompleta, a resposta não vai ser profunda, e você queima a largada por não ter um produto muito bem estruturado, sabe? Tipo, não sou contra o MVP, mas assim, talvez um pouco mais de maturidade antes de sair lançando. Foi outra coisa que a gente certamente faria diferente agora, assim, tipo, a gente lançou muita coisa errada. Mas como que você pegou, teve alguma métrica específica que você pegou de tipo assim, cara, as respostas não estão de acordo, foi mais percepção das pessoas? Foi curadoria, de tipo assim, perceber que a gente estava lançando as coisas e as pessoas continuavam acionando a gente. Né? Então a gente pegou ali uma métrica inicial de qual que era o número de acionamentos ao longo do mês que a gente tinha para responder as mesmas perguntas de sempre, né? Que todo mundo aqui de RH sabe, as mesmas perguntas que a gente recebe sobre tipo, o plano de saúde, não sei o que, botar o dependente, o vale. Todo mês todo mundo sabe que o vale cai no dia 25. Todo mês vai ter alguém perguntando que dia que vai cair o vale, por que não caiu até 2 horas da tarde. Então, assim, essas coisas, mas talvez a assertividade com que a gente tava, tipo, a resposta é direta, não tinha o tom do acolhimento, não tinha o tom, nossa, claro, não, está aqui, tipo, todo esse tom faz com que haja esse distanciamento, sabe? E não necessariamente a adoção. A adoção da ferramenta, no fim do dia, é a métrica que se acompanha, assim. Essa parte está sendo um pouco mais difícil de tangibilizar e de medir. Inclusive, a palestra da Amazon falou... eu esqueci o nome da Valéria? Não me recordo, mas ela disse uma coisa super interessante. Verônica. Falou uma coisa super interessante, que é, tipo, o que eu quero começar a olhar agora, que ela me deu um insight, é, tipo, tá, nesse próximo ciclo eu não quero necessariamente olhar para produtividade, sabe? Porque no meu projeto de recrutamento, cara, foi uma conexão de dor na receita mesmo, tipo, era uma dor do negócio que eu tava resolvendo, sabe? Eu quero conseguir olhar outras interfaces para além da produtividade, porque no fim do dia, nossa, estou produzindo como 10 pessoas. Legal, posso desligar 10 pessoas então? Não posso. Então, acho que esse nível de acuracidade, de qualidade, são as métricas que norteiam agora para que a gente continue evoluindo, mas são 2 exemplos que quebraram, a gente fala de outros mais para frente. Assim. Não, e legal que vocês dois, né, tanto o Turbi quanto o Conta Simples são os maiores heavy users do nosso MCP, assim, né? Então, assim, vocês estão super na frente, assim, em relação a esse tema. É super legal saber disso também internamente, como as coisas aconteceram. Mas, Carol, quero que você me conte também agora o seu case, assim, né? O que tem funcionado bem hoje, no modo geral, você poder compartilhar isso com o pessoal, e também o que quebrou, assim, que não foi legal e foi um aprendizado. O que está funcionando muito bem, eu já comentei um pouco aqui, a gente investiu muito tempo, de fato, foi na frente de folha de pagamento aqui com a Taco.
né? Realmente MCP ajuda muito e todas as derivadas que a solução da Taco tem. A outra frente também foi recrutamento, usando o Diga.ai, que é, enfim, também um sistema muito bom para a gente fazer entrevista, né, por WhatsApp, dependendo do público que você tem, isso é importante. Ele gera aquele score, né, a nota, o que ele falou, o que ele não falou, e isso para a gente acelerar topo de funil tem funcionado muito bem. E a gente já pode dizer que, olhando as frentes de AI que a gente tem em People, essas duas já são bons casos de uso, que a gente quer, na verdade, ainda mais evoluir. E eu acho que aqui já é um ponto que eu acabei comentando um pouco. Mas olhando o que não funcionou, né, e trazendo outros exemplos aqui do Juan, eu acho que tem um que ele é fundamentalmente importante, que é quando a gente fala sobre construção de bases, aquilo que está muito lá embaixo e que a gente precisa ter para ter boas análises e boas integrações. Então, quando a gente começou a relação com a Taco, né, e para conseguir fazer isso acontecer, a gente se deparou com aquele problema muito comum quando a empresa está crescendo ou tem muita mudança, né, na empresa. Putz, a pessoa lá não está na hierarquia certa, o nome tem acento, não tem. Você vai e você vê que você fez uma transformação de estrutura, isso não está claro. Às vezes tem um campo da informação lá que não está preenchido. Gente, isso faz muita diferença quando a gente quer estruturar processos que reduzam a carga operacional. E muitas vezes a gente usa AI para assuntos talvez não tão focados nessa parte fundacional, mas é onde vai fazer muita diferença para a gente fazer as integrações sistêmicas, para a gente gerar relatórios que tenham um nível de fidedignidade da informação melhor. Porque quando a gente leva dado, a gente precisa levar dados consistentes, né? Então, quando a gente foi fazendo essa análise inicial, e eu falo isso sobre fundação, as fundações dos dados são muito importantes para a gente usar isso e gerar melhores analytics e como um todo. Então, acho que aqui a gente na Turbi viu na ponta a dificuldade de voltar uns passos atrás e antes de ter os melhores dados, gerar várias análises e tudo mais, a gente olhar como estava a saúde dos nossos dados e das nossas informações. Então, acho que para quem vive um M&A, para quem está crescendo a empresa, está no momento de escalada, eu recomendo muito a gente ter esse olhar intencional para olhar como estão as nossas informações. Tá, eu acho que a gente passou aqui alguns meses, né, organizando informações, tá, higienizando o dado, e contem com isso, higienizem os dados, né, peçam para os times fazerem isso, porque quando você começa a implantar outras soluções, isso não está dado, você vai ter que voltar algumas casas atrás para recuperar a informação que você precisa. Eu acho que o outro também importante aqui, a gente falou de recrutamento, a gente falou de diversidade, a gente está falando de base fundacional, mas aqui teve um produto que é a Pulso, né, o nosso termômetro. A gente quis trazer mais dados preditivos, né, daquilo que sai do sistema ali de AI e tudo mais, e a gente percebeu que talvez as nossas regras de negócio para gerar os dados e os relatórios, elas não estavam muito claras. Então, assim, se hoje o Renan, ele muda de estrutura, né? E a Carol pega a estrutura do Renan. O dado vai para quem? O Renan, ele vai acumular esse dado e aí ele vai ficar com um dado histórico e aí vai falar que o Renan tem que melhorar isso, aquilo. Não, o dado é da Carol. O passado é da Carol. Então, às vezes, a gente também tem que parar e é muito que eu falo para os times, a produtação. Aquilo que você quer escalar, é muito importante você pensar nas regras do negócio, nas políticas, no processo, na governança para escalar. É muito legal quando você conecta Claude com essa base de dados e gera ali um front legal de sistema. Mas como que está a sua governança de dados e processo? Porque esse caso do Pulso, assim, todo mundo ficou muito feliz em ver. Mas começa assim, ô RH, como que você computou esse dado aqui? Mas esse dado não é meu. Mas isso daqui não está fazendo sentido. Eu tive quantos respondentes? Mas isso daqui não está mostrando. E é nessa hora que aí ela não vai responder pela gente, né? Então a gente tem que voltar, está muito estruturada aqui para a adoção da IA ela ser mais escalável. Eu acho que são alguns casos, né, aqui tentando complementar com outros exemplos da jornada de colaborador e people, que eu vejo que também foram de bons aprendizados aqui para a gente. Boa.
Legal, legal, gente. A gente já está aqui chegando na etapa final aqui da nossa conversa. E até queria, em um minuto, também compartilhar o nosso case aqui, que também o Leozinho, que está aqui na frente, é uma das pessoas aqui do nosso time. E quando a gente chegou na implantação, a gente chegou junto também na Taco, a gente... Primeira coisa, né? Putz, vamos colocar a IA aqui no processo e ver o que dá para automatizar. Mas aí a gente fez todo um trabalho anterior a redesenhar todo o processo de implantação também. Não adianta a gente escalar e automatizar um processo que ainda tinha alguns problemas, algumas falhas, né? Então a gente fez realmente um trabalho ali, cronoanálise, quanto tempo levava cada processo, cada trabalho. E aí a gente começou a criar, a gente tem hoje em implantação dois agentes ali, um chama o polvo carteiro. Então parte do processo de implantação, basicamente a gente recebeu algumas documentações das empresas e a gente tinha uma dor, que era o time precisa entrar na pasta e saber se esse arquivo chegou. De todos os dias a gente perdia tempo do time entrando nas pastas também, porque se o cliente não nos avisa, a gente não sabia. E aí o Léo criou ali o polvo carteiro, que é um polvo que basicamente entra nas pastas e nos avisa. Olha, a Turbi colocou ali o documento dos PJs e aí a gente começou a fazer uma evolução, né, desse polvo e agora a gente tem o polvo importador também. Então, além dele fazer essa identificação que o documento chegou na pasta, ele começa a ler. Poxa, esse documento que chegou aqui, ele é o documento que a gente precisa? Sim ou não? Ele avisa o analista responsável pela conta. Depois, esse documento... sei lá, o dado bancário dos funcionários. É o dado bancário de todos os funcionários? Está faltando de algum funcionário? Eu preciso voltar isso para a empresa. Então, tem que existir um trabalho, né, de preparação ali do terreno, vamos dizer assim, para a gente conseguir aplicar a IA e a IA ter uma efetividade de fato ali no processo, né? Então, acho que esse é um case legal, porque a gente teve um primeiro pensamento de tipo assim, cara, é um processo manual, vamos colocar a IA. Só que se a gente não tivesse feito esse trabalho de base, com certeza a gente tinha patinado bastante ali nos agentes que a gente criou, né? Então queria compartilhar também esse case que eu acho super bacana, assim, super rico. E assim, gente, pra gente ir fechando aqui, a gente, né, entende que trabalhar com IA salva tempo pra gente, né? Ou seja, a gente deveria conseguir ter mais tempo livre para fazer outras coisas. Esses dias, essas horas economizadas com o trabalho de IA que tem fazendo, de não precisar talvez responder todas as perguntas e ter ali uma IA que responde as perguntas que são direcionadas para o RH, o que aconteceu com esse tempo? Assim, o que vocês fazem hoje que vocês não conseguiam fazer antes, quando vocês estavam atolados desses processos manuais? Assim, Juan, o que você pode contar para a gente? Você continua atolado, porque... Agora você está correndo atrás dessa corrida infinita, né, de novos problemas que surgem. Porque no final das contas é isso que aconteceu. Tipo, foram novos problemas que surgiram de toda essa gestão e é uma reunião e uma agenda com segurança da informação pela forma que você libera os dados de uma pesquisa de pulso ou como você que descobriu que um endpoint, que até outro dia a gente nem sabia o que era, estava expondo uns dados internamente. Então, assim, no fim do dia, a minha atuação, ela modificou onde eu aplico o meu tempo. Então, hoje eu aplico o meu tempo de uma forma muito mais a aprender, revisar. Estou muito mais no loop de muitas coisas. Ainda não consigo, e tem uma pessoa da nossa equipe que fala, tipo, antes de automatizar, primeiro, aquilo que você disse, tipo, se questione se esse processo deveria existir. Porque pode ter certeza que o processo para construir essa automação vai te dar o dobro de trabalho enquanto você estiver fazendo e você vai ter que mantê-lo, né? Então você vai estar sempre, tipo, tendo que olhar para isso. Então, assim, dentro da minha equipe, obviamente que isso trouxe eficiência. Sim, gente, isso trouxe eficiência. Surgiu de uma dor, toda essa automação que eu necessitava. Eu não entendo nada de departamento pessoal, tá? Se perguntasse, PPP, abre o e-social, não sei nem onde que vai. Não sei nem onde que é o login. De e-social. E aí eu me vi numa situação que, assim, eu estava com uma pessoa que estava há muitos anos na empresa, ela saiu. Trouxe uma pessoa maravilhosa, aí eu falei, tá, mas é assim, se ela tiver dor de barriga, o que eu faço? Hoje, a gente tem Taco, a gente também fecha a folha em um dia, então assim, as coisas vieram desta dor, já vou ser conciso aqui, vou chegar no ponto, tá? Mas o meu processo, ele
hoje se pauta em enxergar. Então, assim, desculpa. O que eu faço com esse tempo? Então, primeiro, eu realmente tive uma redução considerável no meu headcount. Então, assim, eu cheguei a ter 9 pessoas na minha equipe como um todo. Hoje eu tenho 3 pessoas praticamente na minha equipe. Então, houve uma eficiência operacional. O meu ganho de tempo está justamente na fase da atenção que eu dou para esses detalhes e como eu consigo, enquanto liderança, me posicionar aonde eu consigo gerar mais valor no negócio por meio dessas ações. Então, tipo, dentro da minha área de remuneração, por exemplo, a gente mudou e estruturou todo um novo processo para que a gente conseguisse, tipo, diagnosticar melhor aonde a gente traria o investimento. Então, assim, me gerou tempo, sim, para olhar com mais detalhe. Eu acho que essa é a grande diferença, me aprofundar mais na qualidade de um dado que antes ficava solto. Então, essa concatenação para o processo de tomada de decisão, ela me permitiu ser mais assertivo e mais estratégico nessa levantada de mão e nessa discussão. Tá? Então, eu diria isso nesse momento. Assim, espero que, com o tempo, as coisas fluam melhor e etc. E que eu esteja mais habituado com essas construções do meu dia a dia e de como eu penso a estrutura do meu time, para que no futuro a priorização das minhas ideias, das minhas rotinas sejam feitas de outra forma, tá? Mas no fim das contas, esse tempo foi só repriorizado para outras frentes, tá? Boa, boa. Não tô trabalhando menos, não tô saindo mais cedo do escritório. Imagina, estamos todos nessa. E você, Carol? Eu também tô com o Juan. Foi redirecionado para onde, assim? Também não está reduzindo as horas de trabalho do escritório. Tá aumentando um pouco. Os problemas eles vão continuar acontecendo, mas acho que trazendo muito rápido aqui um exemplo, a gente está no momento importante de turbo de redesenho de cultura. E quando a gente pensa em redesenho de cultura, tem uma parte importante que é entender o público que eu estou tendo na empresa, né? O que o C-Level acha, o que a ponta acha, o que o middle level acha, quais são valores importantes, aquilo que a gente tem de dispersão de conhecimento e percepção de cultura. O que aí ela vai conseguir muito ajudar a gente é na definição dos arquétipos que a gente tem, o que a gente deveria ter. Né? Então, eu poderia pagar uma consultoria para fazer uma análise de arquétipos, de personalidade, de qualquer tendência que a Turbi tem de perfil. Isso ela consegue muito mais me ajudar, né? Onde nesse projeto eu vejo que a AI não substitui são nas perguntas poderosas. O que eu quero de cultura? Né? Quais são os artefatos que vão compor a empresa que eu quero levar para fora, né? Para a marca empregadora? Essas conversas ricas e estratégicas que você precisa definir estratégia da empresa, estratégia de time e a execução que está na ponta, a AI ela não vai substituir. Mas a AI ela me dá mais tempo para ter essas conversas com mais qualidade. O time começar a estudar mais, fazer, enfim, ter mais networking. Eu acho que quando você consegue ter uma capacidade produtiva, mental, ociosa para o seu time, que você não está necessariamente nessas partes de pesquisas e tudo mais, você consegue ter mais conversas de valor. E essas conversas de valor vão envelopar muito melhor o produto final, que é o nosso redesenho de cultura. Muito legal. Gente, acabou o tempo. Muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês, foi ótimo. Queria ficar aqui muito mais tempo. Mas obrigado, gente, foi ótimo. Espero que todo mundo tenha gostado aqui também. Valeu pela presença de todos.